Bom, agora nós vamos resolver esse exercício que dos quatro é o mais complicado, aí de certa forma é o mais difícil, mas no fim nós vamos ver que com a compreensão correta dos conceitos, esse exercício na verdade se torna muito fácil, muito simples, beleza? Então o primeiro passo, vamos ler o enunciado. Olha só, de acordo com a ilustração abaixo, sobre a reta R1, marcam-se 4 pontos. Então está aqui a reta R1 e os 4 pontos sobre ela marcados. E sobre a reta R2, marcam-se 5 pontos. Então, está aqui a reta R2 e os 5 pontos sobre ela marcados. A pergunta, quantos triângulos diferentes nós podemos formar com esses pontos, né? E aí você lê a pergunta, né? Aquela coisa meio estranha, como assim? Eu tenho esses pontos nas retas, eu vou ter que formar triângulos, o que eu vou fazer? Né? Qual caminho eu vou tomar? E, na verdade, nós vamos ter que recorrer à geometria plana, porque a geometria plana ela nos diz coisas interessantes sobre pontos colineares e pontos não colineares. Então, o primeiro passo é compreender o que são pontos colineares e o que são pontos não colineares. Beleza? Então, vamos às definições. Olha só, quando eu digo para você que eu tenho pontos aí colineares, eu estou dizendo para você, basicamente, que nós temos o quê? Nós temos pontos que estão alinhados. Alinhados? Exatamente, eles estão alinhados, olha só. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, ó. Perceba que esses 3 pontos, né, eles estão alinhados, olha só. Você consegue passar uma reta por eles, tá certo? Por isso, esses pontos aqui, ó, eles são pontos colineares. Beleza? Agora, quando eu digo para você que eu tenho pontos que não são colineares, ou seja, pontos não colineares, olha só, é o mesmo que eu dizer que esses pontos não estão alinhados. Se colinear é estar alinhado, não colinear é, obviamente, não estar alinhado. Certo? Então, vamos lá, ó. São pontos que não estão alinhados. Eles não estão alinhados. Posso dar um exemplo muito fácil aqui, ó. Olha só. Imagine esses 3 pontos aqui, ó. Eu tenho esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui embaixo. Observe. Esse ponto e esse, eles até que podem estar alinhados, mas observe. Os 3 juntos não estão alinhados. Esses 3 juntos aqui, ó, eles estão realmente alinhados, por isso que eles são colineares. Agora, esses 3 juntos aqui não estão alinhados. Ou seja, você não consegue passar uma reta que une os 3 simultaneamente, igual aqui. Por isso que esses pontos, eles não são colineares, tá certo? Então, qual que é o resultado que nós temos aqui? O resultado é que esses pontos aqui, ó, eles não são o quê? Colineares. Certo? Então, eles não estão alinhados. E qual é a conclusão interessante que nós podemos tirar daqui? Observe, pontos colineares não formam triângulos. Você não consegue ligar esses pontos e formar triângulos. Afinal, eles estão alinhados. Uma reta passa por eles. Então, aqui, olha só, aqui, o que nós podemos tirar de conclusão? Nós não formamos triângulos. Tá certo? Nós não formamos triângulos. Agora, olha que interessante. Quando você tem pontos que não são colineares, você consegue formar triângulos. Por quê? Se você ligar os pontos, você forma. Olha só, eu vou ligar os pontinhos aqui, ó. Liguei esse com esse com esse com esse. Eu formei um triângulo. Então, pontos que não são colineares, eles têm uma conclusão interessante. Nós formamos o quê? Triângulos. Tá certo? Legal. Agora, com essas conclusões aqui, o exercício ele vai se tornar muito fácil, beleza? Porque nós vamos conseguir analisar ele muito melhor tendo isso daqui em mente. Então, lembrando, pontos colineares são pontos que estão alinhados. E, por estarem alinhados, eles não formam triângulos. Agora, pontos não colineares, eles não estão alinhados. E por eles não estarem alinhados, nós conseguimos formar triângulos. Agora vem para o problema aqui. Pergunta.
Os pontos que estão sobre essa reta R1, eles formam triângulos? Por quê? Eles são colineares. Se esses pontos aqui são colineares, eles não formam triângulos. Primeiro passo. Agora vem para cá. Os pontos que estão sobre essa reta aqui, eles formam triângulos? Não formam. Por quê? Porque eles estão alinhados, então eles são colineares. Aí você talvez se pergunte, beleza, eu sei que os pontos sobre essa reta não vão formar triângulos. Os pontos sobre essa reta também não vão formar triângulos. Então, como que eu vou formar triângulos? Simples. Você vai juntar os pontos dessa reta com os dessa. Olha só, eu posso pegar esse pontinho com esse e com esse. Esses pontinhos aqui, eles não são colineares. Por quê? Porque eles não estão alinhados. Aí eu consigo formar um triângulo. Ó, eu vou ligar para você ver. Olha só. Eu formei um triângulo aqui. Porque esses pontos, eles não são colineares. Outro triângulo que eu posso formar. Imagine esse pontinho, esse e esse. Liga eles para você ver. Ó, eu vou ligar. Liguei aqui. Liguei aqui. Formei outro triângulo. Então, a nossa ideia é justamente pegar esses pontos, juntar com esses daqui e ver quais combinações nós conseguimos tirar disso. Olha a palavra que eu falei, quais combinações. Então, esse exercício é um exercício de combinação. Por quê? Lembrando que a combinação ela não importa a ordem. Como assim não importa a ordem? Tanto faz se eu pegar esse ponto, juntar com esse e depois juntar com esse, ou eu pegar esse ponto primeiro, juntar com esse, depois juntar com esse e aí ligar aqui. Tanto faz a ordem que eu faço essas ligações. O triângulo que eu obtenho é o mesmo. Então, se a ordem não importa, você tem um caso de combinação. Então, o que você vai fazer? Lembra que a nossa ideia é juntar esses pontos e ver as combinações que nós conseguimos tirar daí? Beleza? Só que tem que ter uma regrinha aí. Nós estamos pegando quantos pontos? Ó, 1, 2, 3. Então, eu estou pegando 3 pontinhos. Então, significa que eu vou juntar todos esses pontos, aí eu vou fazer a combinação de todos esses pontos, tomados 3 a 3, porque eu estou pegando 3 pontinhos, né? E aí eu consigo formar os triângulos. Aí eu vou ver quantas combinações eu consigo tirar daí. Então, olha só. Conta os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer o quê? É a combinação de 9 tomados 3 a 3, ok? Esse resultado vai ser o quê? 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Ok? Então, resolvendo, a combinação aqui ó, de 9 tomados 3 a 3, ela vai ser o quê? Ó? 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial. Da onde apareceu esse 6 fatorial? Ué, 9 menos 3 dá 6. Por isso. Ok? Agora, para resolver aqui, nós vamos expandir esse fatorial, esse 9 fatorial, e nós vamos ficar com o seguinte. Observe, hein? Ó, eu vou ter aqui a combinação de, olha só, 9 elementos tomados 3 a 3. Como que vai ficar? Esse 9 fatorial eu vou expandir. Ó. O 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei aqui. Tudo isso dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 6 fatorial, eu cancelo com esse daqui de cima. Olha. Consigo eliminar. E aí, o que sobra pra gente? A combinação de 9 tomados 3 a 3 vai ser o quê? 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3 fatorial. Quem que é o 3 fatorial? É o 3 vezes 2 vezes 1. Agora, vamos fazer algumas simplificações. Esse 2 eu vou simplificar com esse 8. Sobra o 4 aqui em cima e esse 2 aqui vai embora porque nós simplificamos. Eu vou simplificar esse 3 com esse 9, então sobra o 3 aqui em cima. Então, esse 3 de baixo foi embora porque nós simplificamos. Então, a combinação de 9 tomados 3 a 3, ela vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 7 é 84. Então, tá aqui, ó, 84 combinações é o que nós conseguimos com esses 9 pontos, tomando eles, pegando eles 3 a 3. Aí talvez você se pergunte, mas espera aí, na minha resposta, né, nas alternativas, não tem 84 como resposta. E agora? Aí que vem o pulo do gato, né? Porque quando nós pegamos todos esses pontos para fazer combinações 3 a 3, nós também estamos considerando combinações desse tipo, ó. Eu pegar esse ponto, juntar com esse e depois juntar com esse.
Mas se eu pego esse ponto junto com esse, depois com esse, porque eu não estou pegando os pontos de 3 a 3, então eu peguei 3 pontos. Essa combinação aqui, ela não formou triângulo, beleza? Então, quando nós pegamos todos esses pontos, juntamos e fizemos essa combinação aqui, esse cálculo de combinação, nós encontramos 84. Só que dentro desse 84, existem combinações que não formam triângulos. Aí nós vamos ter que pegar desse resultado 84 e subtrair essas combinações que não formam triângulos. Lucas, mas que combinações são essas que não formam triângulos? Lembra? Todos os pontos sobre essa reta não formam triângulos. Então, o que nós vamos fazer? Nós não temos 4 pontos aqui, então eu vou fazer a combinação de 4 pontos tomados 3 a 3. E aí eu vou obter um resultado. Esse resultado representa a quantidade de combinações que eu tive com esses pontos aqui que não formam triângulos. Aí eu vou subtrair daqui. Agora, sobre essa reta, eu também tenho esses 5 pontos. Eles são colineares, então eles não formam triângulos. Eu vou fazer o quê? A combinação de 5 tomados 3 a 3. Eu vou obter um resultado. Esse resultado me diz a quantidade de combinações que eu tenho entre esses 5 pontos. E eu sei que as combinações entre esses 5 pontos não formam triângulos. Por isso que eu vou pegar o resultado aqui, né? E vou pegar esse valor e tirar dele o resultado que nós obtivemos aqui, né? Vou fazer esse valor menos esse. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. O próximo passo é calcular as combinações que nós vamos obter aqui e aqui. Vamos lá? Então, primeiro passo. Eu já obtive 84, então eu vou apagar esse cálculo aqui e vou conservar esse 84 de resposta. Eu vou anotar ele aqui em cima, ó, 84, para nós não esquecermos. Então, eu vou apagar aqui, beleza? Olha só. Então, apagando, o 84 já está ali em cima. E para finalizar o exercício, o que nós devemos fazer? Nós devemos tirar desse valor aqui as combinações que não formam triângulos. Quais combinações são essas? As combinações desses 4 pontos tomados 3 a 3 e as combinações desses 5 pontos tomados 3 a 3. Porque se eu combino esses pontos de 3 em 3, eu não formo triângulos. E se eu combino esses pontos aqui de 3 em 3, eu também não formo triângulos. Eu só vou formar quando eu pegar pontos daqui e unir com os pontos daqui. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou calcular, ó, a combinação de quanto? Ó, a combinação de 4 tomados 3 a 3. Isso aqui vai ser o 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial vezes quanto? Vezes o 3 fatorial. Certo? Então vai ficar assim, ó. A combinação de 4 tomados 3 a 3 vai ser o 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 fatorial. Lucas, de onde veio esse 1 aqui? Ué, 4 menos 3, 1 fatorial. Beleza? Bom, esse 1 fatorial é 1, tá? Então ele não faz diferença pra gente. Ele é 1, eu simplesmente vou deixar ele quietinho aí e vou mexer só com esses dois aqui, ó, tá? Eu vou reescrever esse 4 fatorial da seguinte forma, ó. Então eu vou ficar com a combinação de 4 tomados 3 a 3. Isso aqui é igual a 4 fatorial. O 4 fatorial, ele é 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 1 fatorial é 1. Tudo isso dividido por 3 fatorial. Então, esse 3 fatorial cancela com esse. Sobra só 4 dividido por 1. Então, a combinação aqui, ó, de 4 tomados 3 a 3 é exatamente 4. Lucas, o que isso significa? O que essa resposta significa? Significa que você consegue combinar esses pontinhos aqui, esses 4 pontos, tomando eles 3 a 3, você consegue fazer essas combinações 4 vezes. Então, você, dentro dessa resposta, tem 4 combinações com esses pontinhos aqui que não formam triângulos. Então, a gente vai ter que subtrair desses 84 esse valor aqui. Beleza? Só que não podemos nos esquecer que também tem o valor dessa daqui de baixo. Muito cuidado, hein? Certo. Então, eu vou conservar esse 4 como resposta até de outra cor aqui, ó. Para a gente saber que ele vai ter que ser subtraído do 84. Por quê? Porque essas combinações aqui não formam triângulos. Beleza? Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a da reta 2. Ok? Então, a reta 2, nós temos o quê? Nós temos 5 pontos. 5 pontos. Então, eu vou fazer a combinação de 5 tomados 3 a 3. Isso aqui vai ser o quê? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes quanto? 3 fatorial. Então, olha só.
eu tenho que a combinação aqui, ó, de 5 tomados 3 a 3 é 5 fatorial. 5 menos 3, 2 fatorial. Tudo isso multiplicado por 3 fatorial. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou expandir esse 5 fatorial. Olha o que vai ficar. Lembrando que 2 fatorial é 2. Então, eu vou continuar aqui, ó. Combinação de 5 tomados 3 a 3 vai ser 5. Eu vou expandir esse 5 fatorial. Ele é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes o 3 fatorial. Agora, esse 3 fatorial cancela. Ó. Aí sobra só o quê? 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2 é 10. Então, eu tenho que a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é 20. Ou, desculpa, vai ser 10. Certo? Por quê? É 20 dividido por 2. Então, a resposta é 10. Certo? Encontramos, então, a quantidade de combinações que eu consigo fazer com esses pontos sobre a reta R2. Só que essas combinações aqui, elas não formam triângulos. Então, por isso que nós temos que subtrair do 84 esse valor. Beleza? Então, ó, eu tenho mais um valor para subtrair aqui, que é o 10. Agora, vamos finalizar o exercício. Eu vou apagar essa parte aqui, ok? Apagando essa parte, olha o que nós iremos obter aqui. Perceba que nós teremos 84 menos o 4 menos o 10. Estou tirando esses valores aqui porque representam combinações que não formam triângulos. Isso aqui vai dar exatamente 70. E essa é a nossa resposta, certo? Então, nós podemos formar 70 triângulos com esses 9 pontos, beleza? Então, é um exercício um pouco mais complexo aí, né? Ele traz algumas ideias importantes. Nós temos que ter em mente a questão dos pontos colineares, não colineares, certo? Mas, no fim, o que você precisa ter em mente é o seguinte. Você vai juntar todos esses pontos, vai calcular a combinação que você consegue formar, juntando todos esses pontos, tomados 3 a 3. Você obtém um resultado. Aí depois você tem que lembrar, pera, essa combinação que eu calculei, ela está incluindo combinações que eu posso formar com esses pontos que estão sobre a reta R1 e com esses pontos que estão sobre a reta R2. E eu sei que as combinações entre os pontos que estão sobre a reta R1 não formam triângulos. E que as combinações com os pontos sobre a reta R2 também não formam triângulos. Aí quando você lembra disso, você vem, pera, então vou calcular a quantidade de combinações que eu consigo com esses 4 pontos sobre a reta R1 e vou ter que tirar esse valor daqui. O mesmo aqui. Eu vou ter que calcular a quantidade de combinações que eu consigo combinando esses pontos aqui da reta R2, de 3 em 3, e o resultado eu vou ter que tirar daqui também. Por quê? Porque essas combinações não formam triângulos. Beleza? Então, esse é o raciocínio do exercício. Espero aí que tenha entendido. Beleza?